Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a industrialização, mais especificamente sobre os diferentes modos de produção associados à industrialização. Porque a gente precisa entender que a industrialização, apesar de estar bem difundida, né, hoje em dia em todo o planeta, né, o processo em si e as sociedades pautadas pela indústria, nós precisamos entender que a industrialização ela vai sofrendo uma série de alterações e gradativamente, a partir de suas alterações, alterações e modificações na sociedade, né, também vão ocorrendo. É importante lembrar também que a industrialização acontece em diferentes momentos históricos em cada uma das sociedades. Né? A industrialização que ocorre na Inglaterra, né, no século XVIII é diferente da industrialização que ocorre no Brasil já no século XX. Né? Então a gente precisa entender que há uma série de transformações, momentos históricos diferentes e, obviamente, características associadas a cada um desses momentos históricos. Então a gente vai analisar um pouquinho dessas diferenças entre o processo de industrialização e os seus diferentes modos de produção, suas características e suas consequências principais. Então, para a gente lembrar, né, a gente iniciar essa aula, a gente precisa retomar a ideia de o que é industrialização. A industrialização é um somatório, um conjunto de transformações técnicas, seja associadas ao modo de fazer, que também são transformações econômicas, sociais, caracterizadas pela substituição da energia física, né, pela energia mecânica. Energia física, lembrando que era a energia da força, força motriz, tanto humana, escrava, né, em algum momento, como também de tração animal, né, substituída pela energia mecânica das máquinas. Né, da ferramenta pela máquina, da manufatura pela fábrica, iniciada na Inglaterra no século XVIII e amplamente difundida e diversificada ao longo dos anos seguintes, né, em vários continentes, né, em várias sociedades distintas. Considerado então por muitos como o grande divisor de águas na história da sociedade, né, segundo o historiador Eric Hobsbawm, né, ele descreveu que a Revolução Industrial, ou seja, o implemento da industrialização de fato, né, assinala a mais radical transformação da vida humana já registrada em documentos escritos. Nada modificou tanto em tantos aspectos, segundo o Eric Hobsbawm, né, a sociedade como o processo da Revolução Industrial. E aí ele está falando, obviamente, da primeira Revolução Industrial, né? E a gente sabe que a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial, né, são consequências, obviamente, da primeira Revolução Industrial. E aí a gente precisa entender quais são as etapas, basicamente, sobre as formas de produção. Antes da gente falar de industrialização em si, a gente precisa falar de tipos de formas de produção. Né? Lembrando que as formas de produção elas ainda sobrevivem, né? Existem ainda na nossa sociedade, mas a gente está falando como grande quantidade, como a base de produção da sociedade. Né? Existe a base que a gente chama da forma de produção artesanal, que é aquela forma individual em pequenos grupos, famílias, onde a matéria-prima era extraída da natureza e transformada em novos objetos. E ela é feita desde a pré-história, desde o momento em que o ser humano retira pedras, das pedras transforma em flechas, em armamentos, né, em alguns utensílios, né, que eram utilizados principalmente para a caça, aquilo já era uma certa forma de produção artesanal. Geralmente os objetos, né, são produzidos, né, de forma artesanal, são muito parecidos entre si, mas não são iguais. Portanto, não existe padronização. Por quê? Porque mesmo que eu faça um produto e você faça outro produto, utilizando as mesmas formas, o mesmo a matéria-prima, né, as mesmas técnicas, a minha mão, a minha forma de fazer, o meu tempo para fazer, a minha habilidade será diferente da sua. Né? Então, por mais que o produto seja com a mesma intenção, né, ele pode ter qualidades diferentes. Outra característica importante desse modo de produção é a velocidade. Né? São confeccionados um por vez, né, manualmente. Uma parte deles é utilizada geralmente por quem produziu. Então, quando você produz para você primeiro e depois o que sobrou, se você conseguiu produzir mais, você tenta vender, né, ou trocar, né, na sociedade, no mercado, na feira local e assim por diante. Geralmente, quando você faz para alguém, você faz sobre encomenda, né? Então você faz, né, para determinado público-alvo, já sabendo que você vai vender aquilo. Você não produz incessantemente para vender para todo mundo, porque você sabe que você não vai conseguir vender para todo mundo. Então não ocorre um grande volume de sobra, né, apenas o necessário. Então existe uma produção muito lenta, gradual, não padronizada. Essa é a produção artesanal. Lembrando que a gente está falando de produção artesanal como forma de produção da sociedade, né? Existe produção artesanal hoje em dia? É óbvio que existe. A gente vê em diversos lugares formas de produção artesanal. Mas a gente tem que entender que a grande
grande quantidade da sociedade não se pauta mais na produção artesanal. A produção artesanal a gente compra uma ou outra coisa artesanalmente feita. Geralmente o que a gente compra é mecanizado, né? É manufaturado hoje em dia. A segunda, então, portanto, é a manufatura, e ela já está associada já a um outro processo que já não é mais a pré-história e ao longo de toda a existência humana. A gente está falando da Idade Média, do século V até o século XV, que é a época considerada o apogeu do artesanato, ou seja, o momento em que o artesanato tem o seu grande crescimento. Por quê? Porque a sociedade vai precisando de cada vez mais coisas. Isso se dá por quê? Porque a população cresce, né? Então cresce a população, cresce a necessidade de produção, dá origem a novas, o que a gente chama de manufatura. Né? O que é a manufatura? Né? É um momento em que você junta uma série de artesãos, tudo no mesmo lugar, né? Basicamente, né? São reunidos em uma espécie de oficina, onde todos eles vão trabalhar, né? Com uma certa divisão de trabalho, ou seja, cada um vai fazer uma pequena parte, aquilo que você é melhor, né? Porém, os instrumentos de trabalho são manuais ainda, ou seja, basicamente é a reunião de artesãos que vão começar a ser pagos para única e exclusivamente viver da produção de produtos. Então a gente está falando, basicamente, é o surgimento da espécie que a gente chama de indústria. Né? Lembrando que a indústria tem uma característica diferente, que é quando vai surgir um novo utensílio que vai acelerar em tudo a produção, que é a máquina. Então, o trabalho eram feitos manuais. Então, quem controlava, geralmente era o próprio ser humano, controlava o ritmo de produção. Ele controlava o quanto se produzia por dia, né? E assim por diante. O que acontece é que, qual a diferença disso para a produção artesanal? É que você vai se especializando, as pessoas estão fechadas ali, trocando técnicas, trocando conhecimentos. Então você vai aprendendo formas mais rápidas de fazer, aumenta a produção, aumenta a padronização, mas ainda assim existe o empecilho do tempo, o empecilho da força humana, né? O empecilho da velocidade humana. Então o ser humano ainda continua uma produção bastante limitada, né? Você, apesar disso, você, em relação ao artesanato, ter uma produção maior, né, menor custo, porque quando você vai treinando mais, você padroniza, tem menos erros e uma série de questões, né, vai se desenvolvendo novas técnicas e tecnologias, né, melhores utensílios e assim por diante. Mas a grande questão ainda é que nós ainda estamos no movimento de manufatura, nós ainda não passamos pela revolução industrial. Lembrando que existem ainda manufaturas hoje em dia, sim, geralmente, né, existem grupos de artesãos que trabalham numa espécie de manufaturas em diversos lugares, principalmente associados aí, por exemplo, a utensílios associados ao turismo, né, quando a gente vai nessas cidades turísticas e a gente vê um monte de produtos, né, que são feitos pelos grupos, né, de artesãos locais, né, eles funcionam numa espécie de manufatura. Obviamente que todas as manufaturas hoje em dia já têm máquinas, coisa que as manufaturas entre o século V e o século XV não tinham. E a gente chega na ideia da Revolução Industrial. Né? Como já disse o Eric Hobsbawm, talvez o momento mais transformador da história da humanidade, né? No sentido de humanidade escrita, documentada. Né? Por que a Revolução Industrial ela é tão importante? Porque ela está associada ao aprimoramento de técnicas, avanço de pesquisas científicas que modificam por completo a indústria, né? O processo de produção de coisas. Só que quando o processo de produção de coisas é modificado, todo o resto modifica, porque coisas são feitas por homens, né? Homens compram coisas, né? Quando eu falo homens, a gente está falando de sociedade, né? Então a gente está falando que vai mudar a forma que o homem trabalha, a forma que o homem consome, para que o homem vive e assim por diante. Então a Revolução Industrial, apesar de ter acontecido dentro da fábrica, modifica toda a sociedade. Então foi nesse século XVIII, na Inglaterra, que um monte de invenção, lembrando que as invenções, a tecnologia, os estudos, né, as tentativas de modernização das técnicas e das tecnologias está acontecendo desde o século V, mas é nesse período, entre o século XV e o século XVIII, que vai tendo cada vez mais. E aí, no século XVIII, tem o ápice disso, né, desse momento em que importantes invenções e descobertas científicas passam a ser aplicadas diretamente na atividade manufatureira, né, e nos meios de transporte. Portanto, essa manufatura vai ganhar novos aspectos. Isso primeiro acontece na Inglaterra e depois rapidamente em outros países europeus e até mesmo nos Estados Unidos. Então a produção que era artesanal, de forma feita nas manufaturas, gradualmente começou a ser mecanizada e substituindo pela produção que a gente vai se tornar de produção industrial. Quando a gente fala de indústria, a gente está falando de manufaturas com máquinas, né?
Então, o que acontece de importante nisso aí? A oferta de emprego nas indústrias começa a atrair cada vez mais moradores do campo para as cidades, né? Aqueles que não tinham terras próprias, que trabalhavam na terra de outros senhores, né? Eles começam a ir para a cidade porque ali tem novos postos de trabalho que estão associados à modernidade. Lembrando que o que está acontecendo é revolucionário, e ser revolucionário, né, cria aquela expectativa de que isso vai mudar a minha vida. Então, um monte de gente sai do campo para a cidade, né, por exemplo, dos arredores de Londres para Londres, dos arredores de Manchester para Manchester, dos arredores de Liverpool para Liverpool, né, e essas cidades começam a crescer, né. Porque essas pessoas começam a morar e vão trabalhar no que está surgindo no momento, que são as fábricas, né? O que contribui para o processo de urbanização dessa Europa Ocidental, da Inglaterra, da França, né? Principalmente. Essa indústria começa então a crescer e se diversificar. Começam a surgir indústrias diferentes, que vão produzir coisas diferentes, né? Para alimentar diferentes grupos do mercado, diferentes vontades da sociedade, né? E não apenas em relação à tecnologia, não são só as tecnologias que vão surgir, né? Também vão surgir novas técnicas. Lembrando que tecnologia está associada à questão, ao utensílio que é utilizado para fazer algo, né? Nós, por exemplo, quando vamos fazer alguma coisa, nós utilizamos utensílios. A técnica é a forma como nós utilizamos aqueles utensílios. Então, o casamento entre tecnologia e técnica e a implementação de novas tecnologias e novas técnicas vai diversificando, ampliando, acelerando, né, e modernizando o processo de produção de produtos. E aí a gente está falando de indústria, revolução industrial. E aí a gente vai ter um monte de transformações que estão associadas a esse processo. E aí a gente chega nos tipos de indústria. Quais são os principais tipos de indústria que surgem? A gente precisa entender que existem 3 tipos básicos, né? A indústria de bens de produção, ou famosa indústria de base, que está associada geralmente a metais pesados. Essas são indústrias necessárias para o surgimento de todas as outras indústrias. São aquelas que pegam as matérias-primas, né, ou até mesmo fazem energia, e vão ser utilizados pelas indústrias posteriores, né? Por exemplo, as siderúrgicas, que pegam minérios de ferro e transformam em materiais de ferro, né, que vão ser utilizados por quase todas as indústrias. Né, as metalúrgicas, as petroquímicas, que pegam o petróleo e transformam em energia, essa energia que vai ser utilizada, né, em várias outras indústrias. Então nós temos as indústrias de base. Não existe nenhuma indústria que não utilize materiais vindos de indústrias de base. Né? As indústrias de base criam as matérias-primas. Basicamente, elas dão origem a todas as outras indústrias. Nós temos as indústrias de bens de capital. É um tipo de indústria que a gente chama já intermediária. Né? Nós temos a de base, a intermediária. Esse tipo de indústria produz máquinas, equipamentos que serão utilizados pelas indústrias mais leves ou até mesmo pelas indústrias pesadas. Né? Essas indústrias se localizam principalmente perto dos consumidores ou nos centros industriais. Estão sempre próximos, são indústrias que estão associadas às outras indústrias. Né? E nós temos também as indústrias de bens de consumo, que são as indústrias, né, que a gente chama de ponta, ou leves, que produzem os produtos. E aí esses produtos podem ser divididos em 2 grupos. Nós temos os produtos duráveis, que são aqueles que a gente compra algumas vezes na vida. Né? Móveis, eletrodomésticos, automóveis, eletroeletrônicos. Geralmente eles são associados a algumas questões que a gente não precisa trocar porque não existe grande tecnologia associada a isso. Né? De um ano para o outro, a mudança não é absurda. Né? De um ano para o outro, uma geladeira não se transforma completamente. Né? Então a gente não precisa trocar a geladeira a cada 2, 3 anos, a não ser que tenha algum problema associado a isso. Né? Automóveis a mesma coisa, apesar dos automóveis eles estarem sempre sendo potencializados como bens não duráveis, que a gente pode chamar de bens de consumo, que são mais associados aos bens de consumo. Por exemplo, os alimentos, as bebidas e até mesmo os bens que têm associados a grande produção de tecnologia. E esses são os mais importantes para a gente entender. Por quê? Porque se a gente entender que a tecnologia, no recente momento, vem se transformando tão rapidamente que o que era tecnológico há um ano atrás, hoje em dia é obsoleto. Portanto, precisa ser trocado. Por exemplo, os celulares, os computadores. Né? A gente fala com um ano, né? Mas, obviamente, em 2, 3 anos, alguns aplicativos já não funcionam mais. Né? Algumas novas tecnologias, novos usos para os celulares são adquiridos e somente os novos celulares, os novos computadores, os novos carros terão aqueles mecanismos e os que a gente tem não tem mais. A gente precisa trocar, né? Senão a gente vai ficar por fora, tanto em relação ao social, né? A como a gente se porta perante a sociedade, ou até mesmo em relação ao trabalho, ao uso, né? A necessidade que vão sendo criadas. Lembrando que a cada nova
evolução, novas necessidades são criadas, né? Então, por exemplo, hoje em dia é impossível viver sem o celular, que a gente chama de smartphone. Coisa que, se a gente pensasse há muito tempo atrás, era, nossa, desnecessário, não precisava disso tudo, né? Mas hoje em dia, como é que se vive sem um smartphone, né? Porque, afinal de contas, nós precisamos estar inseridos dentro da internet, né? Em tempo real. Nós, quando precisamos pesquisar coisas, né? Devido a uma série de informações que nós temos ao nosso cotidiano, a gente precisa estar sempre inteirado. Então, a gente precisa sempre ter tecnologias do momento. Isso está associado a uma sociedade que se pautou pela tecnologia, né? Principalmente dos anos 70 para cá, quando houve certas transformações que nos transformaram, né, como sociedade. Então, essas indústrias que a gente chama de indústrias de bens de consumo são as que estão mais espalhadas por aí, porque elas estão associadas diretamente ao consumo, né, ou seja, ao consumidor, a quem compra. Né? As indústrias de bens de capital vendem mais para as indústrias do que para os consumidores. E as indústrias de materiais, as indústrias de base, quase ninguém compra indústrias de base. Né? Nós, consumidores diretos, né? Nós, cidadãos comuns, nós não compramos, não temos contato diretamente com as indústrias do setor primário, do setor de base. Né? Nós temos contato com as indústrias do terceiro setor, aqui, as indústrias de bens de consumo, né? As indústrias que a gente chama de produtos leves, bens de consumo, duráveis ou não duráveis. Então, por isso que, como ela está associada ao consumo direto, ela é a que tem a maior quantidade. E se tem a maior quantidade, ela abriga a maior quantidade de trabalhadores também. Então, grande parte dos trabalhadores hoje em dia da indústria estão associados às indústrias de produção de bens de consumo. E aí a gente chega na questão dos modelos de produção. É importante a gente falar dos modelos de produção, porque a gente tem que entender que modelos de produção são formas como as indústrias trabalham. Né? E as formas como as indústrias trabalham têm impactos diretos na sociedade. E a gente vai falar de dois grupos importantes aí, o Taylorismo e o Fordismo, que são coisas distintas, mas estão dentro de um mesmo grupo, e depois do Toyotismo, né, associados à Toyota, né, e o Fordismo associados à Ford. Né, por coincidência, as duas estão associadas a um produto, né, de consumo que é o carro. Então, o Taylorismo e o Fordismo são modelos de produção industrial que são característicos da segunda Revolução Industrial, lá no início do século XX, que ocorreu nos Estados Unidos principalmente. Esses modelos enfatizaram basicamente os princípios de fabricação, ou seja, como é que se faz o produto. Né? Não teve, entre a primeira Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial, houveram uma série de inovações tecnológicas, mas nenhuma foi revolucionária. Mas houve uma coisa revolucionária, tanto é que caracterizou a segunda Revolução Industrial, que foi basicamente a forma de produzir. E a forma de produzir é revolucionária. Por quê? Porque o Taylor, né, ele iniciou um estudo da mão de obra na produção industrial. E aí ele começou a perceber que se perdia muito tempo, né, se perdia tempo, perdia dinheiro, né, se perdia muita matéria-prima. E aí ele começou a tentar organizar o processo de produção industrial, o processo de produção daquilo que ele fazia, da sua fábrica fazia. E aí ele começou a organizar o trabalho a modo de obter grande produtividade com menor custo. Né? O Taylor fez basicamente isso. E aí o que o Ford fez? Pautado já nos estudos do Taylor e no livro que o Taylor escreveu, o Ford manteve esse mecanismo de produção, de organização semelhante ao Taylorismo, né? Ou seja, a forma de produção, uma modificação técnica, só que ele adicionou um requisito, né? Uma nova adição tecnológica, que é a esteira rolante. Né? E aí ele começa a ditar o ritmo. Quem dita o ritmo da produção não é mais o próprio homem, mas sim a máquina. A máquina controla o homem, né? Pela primeira vez aí, em grande escala na humanidade, seria através do que a gente chama de modelo de produção fordista. E esses dois modelos, né, que a gente chama aí tanto Taylorismo como Fordismo, ficaram caracterizados pelo esse termo divisão em série, né, que é o símbolo da segunda Revolução Industrial. A divisão em série está associada à introdução de várias técnicas para proporcionar uma produção mais rápida e barata. O que seria isso? Linha de montagem, uma sequência lógica do processo de produção. Gerências. Você não precisa conhecer todo o seu trabalho. Existe alguém que conhece todo o seu trabalho. Então, aquele cara ganha mais, o resto ganha tudo igual. Né? E são trabalhos tão pequenos, né, que qualquer um pode fazer. Outra questão importante é o trabalho alienado. Antes, nas revoluções industriais, né, lá na manufatura clássica, entre o século V e o século XV, e o início do processo da Revolução Industrial, as pessoas sabiam todo o processo de produção. Elas sabiam como produzir tudo, todas as etapas. E isso era um perigo. Um perigo por causa de questões de salário,
E o perigo também por causa de questão de concorrência. Esse cara poderia criar uma concorrência para você. Então, o que gradativamente foi sendo feito? Diminuindo o trabalho a capacidade de trabalho de cada um dos seres humanos. Então, basicamente, o cara que antes sabia fazer um motor inteiro de um carro, né, ou seja, ele poderia criar uma fábrica de motores ou criar, né, um atendimento para motores, alguma coisa assim, e se tornar talvez um empecilho para a sua indústria, esse cara já não sabe mais fazer um motor. Ele sabe fazer uma parte específica do motor, que sozinho não serve para nada, né? E aí ele é colocado numa linha de montagem, numa sequência lógica, que no final das contas tem um motor, mas ele não sabe montar o motor. Isso é o trabalho alienado. É fazer algo sem saber para quê. Né? Então as pessoas trabalhavam 20, 30 anos numa mesma indústria, ali no setor de motores da Ford. Ele sabia montar um Ford? Não. Sabia montar um motor inteiro? Não. Ele sabia montar o quê? Uma parte específica do motor. E o cara ficava 30 anos lá trabalhando sem saber, né, o fundamento no que aquilo se transformava, como aquilo se transformava. Portanto, ele era barato, porque ele só sabe uma pequena partícula de todo o processo. E outra coisa, se ele se rebelasse, se faltasse isso, aquilo, ele era trocado por alguém. Por quê? Porque como o trabalho é tão simples, é só treinar. Né? Não precisa de grandes conhecimentos, estudos, experiência, nem nada. Outra questão importante é que essas empresas começam a crescer demais e se tornam monopolizadoras. Verticalização significa quando essas empresas começam a ganhar tanto dinheiro porque elas produzem tão rápido e tão barato, eles começam a ganhar tanto dinheiro que eles conseguem ampliar os seus mercados, ampliando seus mercados, eles compram seus concorrentes e compram seus fornecedores, ou seja, eles se tornam grandes monopólios. E outra questão importante é que como eles conseguiram produzir tão rápido, tão barato, eles começam a produzir demais, baratearam os preços de seus produtos para quê? Para atingir o máximo de gente possível. Essa ideia, né, é uma ideia importante que a gente precisa entender que, em vez de ganhar muito, né, a partir de vender pouco, eles preferem ganhar pouco, mas muitas vezes. Basicamente é isso que o Fordismo faz. Diminui tanto o processo que eles conseguem ser possíveis de serem vendidos para qualquer classe social. Isso é importante para a indústria. Por quê? Porque assim ele consegue vender para mais gente, até mesmo para os próprios trabalhadores da indústria. Então, por exemplo, o Ford, por exemplo, conseguia vender um carro para um cara que trabalhava na própria indústria dele. Coisa que antes dessa revolução industrial, desse barateamento, dessa produção mais rápida, né, não era possível. O outro modelo de produção que a gente vai trabalhar já é o toyotismo, já é um modelo mais recente associado a outras questões importantes. Esse modelo toyotista foi criado nos anos 70 e 80, mais ou menos, num momento de crise do modelo anterior, do modelo que a gente acabou de discutir, o modelo fordista. Por quê? O modelo fordista chegou num ponto de saturação, né? Essa produção em massa, essa produção massificada, todo mundo com os mesmos produtos, todo mundo tendo todos os produtos iguais, né? Criou um certo padrão, né? Criou um certo problema. O que aconteceu foi que o toyotismo veio com uma revolução também na forma de fazer. O que ele queria? Ele queria fazer uma produção que a gente chama de produção flexível, ou que, no próprio termo que eles utilizam, just in time, na hora. É o famoso fast food, né? Igual a gente tem nos restaurantes de fast food, só que é o fast food do setor industrial. Você já pediu, fez. Né? Mas como é que você pode pedir e fazer? Demanda de tempo. Obviamente, o toyotismo está associado a uma série de mudanças tecnológicas que aconteceram durante esse processo. Entre o Fordismo e o toyotismo, uma série de questões apareceu, principalmente duas essenciais: os computadores e a internet. Então essas linhas de montagem tradicionais associadas ao Fordismo foram sendo substituídas por equipes multifuncionais, né? Altamente tecnológicas que respondiam por todo o processo de produção. Quais são as principais características desse toyotismo? Sem estoque, sob demanda. Por quê? Estoque demanda espaço, espaço é dinheiro, principalmente nas cidades cada vez maiores. Então, o que o toyotismo fazia? Você diminuía o estoque e você aplicava toda a sua produção na demanda. Ou seja, pediram 100 mil carros, faz 100 mil carros. Quando estiver acabando aqueles 100 mil carros, você já faz mais 100 mil. Você vai fazendo sob demanda e não vai fazendo 100 mil carros, 1 milhão de carros, né, incessantemente sem parar. Porque você não sabe se aquele carro vai ter uma boa aceitação, se ele vai ser vendido, se ele vai ter um problema futuro que vai inviabilizar aqueles carros que você já todo produziu. Então eles criam demandas. Vai criando por lotes, seria essa ideia de lotes. Outra coisa importante é altamente mecanizada, graças às transformações tecnológicas, altamente tecnológico.
Outra coisa importante é a personalização do produto, né? Para tentar atingir a maior quantidade de pessoas possíveis, eles fazem uma série de produtos com pequenas alterações que vão, por exemplo, atingir diferentes públicos. Por exemplo, então a Toyota, quando faz um carro, ela faz um carro para a cidade, para o campo, para uma família, para uma família de 4 pessoas, 5 pessoas, ou faz para um casal, ou faz para uma pessoa solteira. Ou seja, ele faz o mesmo carro para 5 tipos de grupo de pessoas, né, grupos sociais diferentes, né, cores diferentes, formas diferentes, tipo de tração diferente, com um monte de diferenças internas. Para quê? Para que ele consiga atingir o maior número de público possível. E isso é muito fácil de fazer, porque é apenas mudar uma certa programação tecnológica lá, né, dentro do computador, que vai transformar aquela carro, vai sair um carro diferente do outro no processo de produção. Então a tecnologia possibilita isso também. Outra questão importante é que todo esse processo tecnológico substitui a mão de obra. Aquele trabalho alienado, desqualificado no sentido educacional, né, que existia no Fordismo, já não é mais possível. Você precisa ter pessoas altamente qualificadas, pessoas que saibam trabalhar com essas máquinas, com esses computadores que valem milhões e milhões de dólares. Então, uma mão de obra hiperqualificada que trabalha na indústria hoje em dia, diferentemente da grande parte da indústria daquele modelo fordista, que tinha uma ou outra pessoa que sabia todas as etapas de produção, que era alguém hiperqualificado, os outros eram apenas trabalhadores braçais, né, treinados para fazer uma função durante 20, 30 anos. Outra questão importante que a gente precisa entender são os fatores, né, de localização para a instalação de uma indústria. Né? A gente sabe que as indústrias elas precisam estar próximas de determinadas questões importantes para poderem ser rentáveis, gerarem dinheiro. Então, a determinação do local para a instalação de uma indústria é fundamental para o sucesso do empreendimento, né, do processo. Alguns fatores são importantes. Vamos lá. Um dos principais fatores para você instalar uma indústria: dinheiro. Ninguém instala uma indústria, faz uma indústria sem dinheiro. Então, para colocar uma indústria, você precisa ter recursos financeiros, né, pois são esses que vão dar subsídio, né, ou seja, vão dar a estrutura para construir a edificação, a área, aquisição de equipamentos, pagamento de matéria-prima, pagamento de mão de obra e assim por diante. Outra coisa importante que é sempre importante saber aonde você está: energia. Nenhuma indústria funciona sem energia. Então, você está próximo de fonte de energia? Você não está próximo de fonte de energia? Se você não está próximo, quanto vai ser para você trazer essa fonte de energia? Então, as indústrias precisam localizar-se próximo à fonte de energia, geralmente baratas, né? Geralmente com pouco sujeira, com pouco dano ambiental, se possível, né? Então, estar próximo ou não de fonte de energia é importante. Afinal de contas, se você estiver longe, você vai ter um custo a mais. Um custo a mais gera um lucro a menos. Outra questão importante: mão de obra. Que tipo de indústria nós temos? Né? Nós temos uma indústria que precisa de mão de obra qualificada, então nós precisamos estar próximos a centros urbanos, onde tem pessoas que saíram das universidades, pessoas qualificadas. Não preciso de qualquer mão de obra, qualquer pessoa treinada consegue fazer isso. Então você pode se instalar em áreas mais pobres, geralmente com menor nível educacional. Por isso você vai conseguir pagar mais barato e ter mais lucro. Então, essa relação de mão de obra depende muito do que você produz, né? Aonde você produz. Outra questão importante é a matéria-prima. Você utiliza muita matéria-prima? A matéria-prima chega de que forma até você? Trem, caminhão, né? Você tem espaço para você guardar muita quantidade de matéria-prima? Então você precisa saber se você está próximo da fonte. Não, a minha matéria-prima vem de outro continente. Como é que você vai trazer ela até aqui? E assim por diante. Então, a proximidade ou não da matéria-prima, a quantidade de matéria-prima necessária para cada produção, espaço para estoque ou não espaço para estoque são um conceito importante. Outra questão importante é o mercado consumidor. O que você vende? Vende para quem? Você tem que estar próximo dessa pessoa? O que você vende estraga? Não estraga? Você tem que estar próximo do seu mercado consumidor por essa questão? Não, você pode estar longe do mercado consumidor porque o que você vende em todo lugar do planeta. Não, você vende para um determinado grupo, né? Para um determinado setor, para uma determinada faixa etária, para uma determinada faixa social, econômica. Então você precisa analisar muito bem se você está próximo ou não. Porque quanto mais distante do seu mercado consumidor, maior serão seus custos de levar o seu produto pronto até o seu mercado consumidor. Então você precisa gerenciar muito bem isso. E outra coisa importante que está associada a todo esse processo: meio de transporte. Né? Aonde eu estou, minha matéria-prima chega de forma barata, rápida? Eu consigo escoar minha produção rápida? Por isso que geralmente as indústrias estão sempre próximo das grandes estradas, né? Ou das grandes ferrovias.
porque é a forma de chegar e a forma de sair do produto. Então, obviamente, quando a gente está falando de indústria, a gente olha todos esses processos, né? E a gente pondera, né? A gente não, mas as pessoas que investem em indústrias ponderam quais são os mais relevantes para determinado produto, para determinado tipo de indústria, para determinado tipo de consumidor. Então, todos esses aspectos são levados em consideração e são importantíssimos para a instalação de uma indústria. Então, o que aconteceu foi que, gradativamente, com a superconcentração do capital, ou seja, dinheiro concentrou, as indústrias sempre historicamente, na primeira revolução e na segunda revolução principalmente, sempre ficaram muito dentro das cidades. As cidades cresceram ao redor dessas indústrias. O que aconteceu foi que, gradativamente, as cidades foram ficando grandes demais e alguns dos processos que a gente estava dizendo antes, né, associados à localização das indústrias, foram se transformando. O preço dos imóveis aumenta, ou seja, o aluguel fica maior, né? O congestionamento nas redes de transporte e comunicações atrasa, demora para levar o seu produto, chegar ao seu produto, sua matéria-prima e assim por diante, também tem custo, né? Matéria-prima e energia, quando você tem que competir com uma cidade, ou aquilo aumenta de preço, ou você também começa a chegar com menos força, sua energia, você precisa de mais energia, você precisa produzir mais. Outra coisa importante é o custo de mão de obra, né? Se a gente chega numa cidadezinha, essa cidade cresce, né? Universidades chegam, escolas chegam, a mão de obra vai ficar mais cara. Se ela ficar mais cara, o seu produto vai ficar, né, mais caro ou o seu lucro vai ser menor. Então, todas essas transformações nas cidades também modificam a forma como as indústrias produzem. O que aconteceu foi que, entre a segunda Revolução Industrial, né, e a terceira Revolução Industrial, principalmente dos anos 80, 70, 80 para cá, né, está havendo uma reorganização geográfica da indústria no planeta inteiro, principalmente nos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque gradativamente as indústrias começaram a perceber que alguns aspectos, né, são mais importantes que outros. E quais são esses aspectos? Matéria-prima, mão de obra, né, e legislação ambiental, legislação política e assim por diante. Então, o que está acontecendo é que as indústrias estão saindo dos grandes centros e indo para as áreas mais distantes. Por quê? Porque o transporte hoje em dia, graças à tecnologia, é mais barato do que era antigamente. Então ele gera menos impacto no orçamento de uma indústria. Então o que aconteceu foi que essas indústrias começaram a fugir dos grandes centros. Tanto é que, por exemplo, cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, que eram cidades muito pautadas na industrialização, no caso brasileiro, obviamente, né? Hoje em dia elas quase não têm indústrias no seu interior. As indústrias estão aonde? Na região metropolitana, ao redor do Rio, ao redor de São Paulo e assim por diante. Então está acontecendo uma desconcentração, o contrário de uma concentração. As indústrias que antes eram concentradas nas cidades, elas se desconcentram, ou seja, elas se espalham, né? E um fator muito importante são os incentivos fiscais, como eu já falei. O que é incentivo fiscal? Se eu sou prefeito de uma cidade pequena, quero gerar emprego, eu faço propostas. Eu abro um terreno, levo energia até um lugar tal e falo, olha, alguma indústria grande, né, que gere alguns empregos quer chegar aqui na minha cidade, né? E aí eu vou criar mecanismos para atrair essas indústrias. Quais são os mecanismos? Mecanismos financeiros, fiscais no caso. O que é isso? Ó, se vier para cá não paga aluguel. Se vier para cá a luz vai ser mais barata. Eu vou criando esse tipo de incentivo para que as indústrias venham. As indústrias já querem sair de onde elas estão, dos centros, porque está caro demais, está trabalhoso demais produzir ali, querem espaços maiores, trabalhadores mais baratos. Elas vão acabar vindo para a minha cidade. O problema é que outras cidades farão o mesmo. O que está acontecendo, portanto, é uma competição, né, entre as cidades, né, associadas principalmente ao recebimento dessas grandes indústrias, né, porque ao longo dos anos 80, 90 e assim por diante, as indústrias estão saindo dos grandes centros. E a gente vê isso ao redor, né, das nossas cidades principais, nossas cidades mais historicamente instituídas a partir da industrialização, que a gente vê que, na verdade, hoje em dia elas quase não têm indústrias, mas temos indústrias ao nosso redor. E gradativamente, indústrias que ainda existem dentro das cidades, elas em algum momento sairão dessas cidades e irão para outras. O problema é que essas outras cidades crescerão, que as indústrias novamente vão se mover. As indústrias hoje em dia elas são móveis, né? E elas vão buscando sempre as melhores condições. Condições de quê? De produção e de lucro. E aí, como resultado, a gente pode ver que hoje em dia, né, existe um processo ainda de concentração, mas que gradativamente a gente vai vendo regiões, né, que tem uma diferença associada às concentrações industriais. A gente pode ver aí que existem áreas que têm uma grande concentração industrial que não eram historicamente, né, não foram citadas historicamente ao longo da evolução das revoluções industriais. A gente falou muito de Europa,
ali onde a gente pode ver ainda uma concentração industrial bem grande, né? E Estados Unidos, principalmente nessa região ali do Nordeste dos Estados Unidos. Mas a gente pode ver hoje em dia, principalmente no Sudeste Asiático, né? Ali a gente pode ver na parte sul, né, da Ásia, a gente pode perceber uma série de concentrações industriais. Por que elas estão indo ali? Primeira questão, matéria-prima abundante. E segunda questão mais importante de todas, mão de obra abundante e barata. A gente pode ver como exemplo desse mapa, né, como as indústrias estão saindo dos grandes centros e indo para os interiores, principalmente para a Ásia. Não é à toa que grande parte dos produtos que a gente compra hoje em dia, de marcas americanas, europeias ou de qualquer lugar, é made em algum lugar da Ásia, né? China ou outros lugares da Ásia. E aí a gente pode ver também a outra questão importante é a informatização, né? A informação, a tecnologia, a internet possibilitou que uma mesma indústria produza em vários lugares, ao mesmo tempo, né? Ou seja, ela produz num lugar, exporta para outro, produz uma parte do seu componente aqui, uma parte lá, junto em outro lugar. Isso só é possível graças à tecnologia e aos transportes. E a gente pode ver aí, por exemplo, a Toyota, um exemplo da Toyota, né? A Toyota tem a sua sede, né, no Japão, mas a gente pode ver a quantidade de produção, locais de montagem, aonde ela produz, aonde ela vende no mundo inteiro. Ou seja, uma multinacional, uma indústria que, na verdade, ela produz em vários lugares ao mesmo tempo.